Boa noite. Hoje temos uma aula sobre conselhos de experiência e conselho dos jovens. Conselho dos jovens e conselho dos experientes. Isso, preciso que vocês abram a página 350, no capítulo 11, versículo 41, 42 e 43. A história que eu vou contar agora para vocês já é pós-Salomão. Rehavam é o filho do rei Salomão. A Bíblia se despede do Salomão da forma como a gente viu na aula passada, trágica, né? Salomão caiu nos testes do rei e 40 anos ele governou e agora começa Rehavam. Rehavam assume o poder e aí vem logo, imediatamente, a queixa do povo pedindo para aliviar a carga dos impostos. Os impostos estavam muito elevados. O rei Salomão era um grande administrador público, sabia como arrecadar, tributar o seu povo, fez grandes construções. Israel ficou com uma cara de um país potente, mas o pessoal já não está aguentando mais. Está aguentando, a carga tributária era elevada. E aí começaram, muda o governo, quem sabe agora a gente consegue, né, alguma coisa. Talvez o filho não é igual ao pai, talvez o filho é mais brando, é mais maleável, não sabemos como vai ser esse filho. Foram lá, tchum, e pressionaram o sucessor do rei Salomão, o filho dele, Rehavam. Rehavam pede 3 dias para avaliar o pedido. Isso eu achei bonito, né? A pessoa vem e pressiona, ele não toma posição na hora, espera, me dá 3 dias para pensar, deixa ver o que eu vou fazer, etc. Aí começa a história. Rehavam vai falar com os conselheiros do rei Salomão, que se eram do rei Salomão e ele governou 40 anos, esses conselheiros são pessoas experientes, pessoas que já sabem como conduz uma nação, já sabem avaliar as queixas, trabalharam com o rei Salomão, foi o melhor momento de Israel. Israel impunha na região respeito, todo mundo tinha temor de Israel. Então, a equipe do rei Salomão é uma equipe que tem competência, que tem experiência. Vamos ouvir o que ele tem, o que essa equipe tem para falar para mim, Rehavam. E a pergunta de Rehavam é: o que eu respondo para o povo? O povo está pedindo para aliviar tributos, aliviar imposto. Eu escuto ou não escuto? O que eu falo para eles? Pergunta boa? Eu tenho pessoas experientes para perguntar, ou eu tenho pessoas jovens. Rehavam teve um seguinte dilema: eu vou conversar com a equipe do meu pai, ou eu vou levar a minha equipe para tomar conta de Israel? Rehavam ficou no dilema agora. Eu falo com eles ou falo com eles? E quando ele começa com eles, algo disse a ele: deixa eu começar a ver o que a equipe do papai fala. A equipe do papai, deixa eu ir lá ver o que eles falam, tal. Mas no fundo, ele está afim. Outra cabeça, a gente manja tudo, a gente sabe tudo. As coisas que o papai falava funcionou na época dele. Na minha época, não sei se funciona. E aí, o que faremos? A resposta da equipe mais experiente foi: saiba
como falar com o povo. É de uma riqueza esse episódio, porque em nenhum momento os conselheiros do rei Salomão se debruçaram sobre o imposto em si, e sim a forma como você fala com o povo. É a forma como você fala com o povo é que vai definir se isso vai ser bom ou não. É a forma. É impressionante isso. E aí, observação. Não se discutiu a manutenção do imposto. Engraçado. A aceitação da política do governo depende de como é transmitida para o povo. Não é à toa, vocês gostem ou não gostem, eu gosto ou não gosto. O Lula sabe falar com o povo. Ele fala com o povo. Ele fala com o povo. Agora a gente tem o nosso governador, por exemplo, ele não consegue falar com o povo. Ele fala com uma parte do povo, né? Ele fala com um setor da sociedade. Então nós sofremos ou aproveitamos. Eu já falo sofremos porque nós já temos uma pessoa que foi condenada, né? Então eu já falo, é com sofrimento que a gente vê todo esse cenário. Mas nós sofremos porque uma pessoa que sabe falar com o povo não aproveitou a oportunidade, não fez o que tinha que fazer e fez o que não devia. E o outro, que parece que é um pouco mais sério, não fala com o povo. Então, temos um problema. Se eu tivesse que ouvir o conselho dos mais experientes, né, realmente o nosso governador tem um problema sério, porque ele não sabe falar com o povo. Ele não sabe falar com o povo. Então, os conselheiros falaram, saiba como falar com o povo. Então, é assim. O problema não é um imposto. A discussão da tributação ou não é outra coisa. Por exemplo, o Brasil tem um problema sobre as contas da Previdência. Não está fechando. Está um rombo da Previdência. Aí quem vai botar para explicar? O Temer. É temerário isso. Entendeu? Não vai. Ele pode ser um cara até certinho, sei lá se é ou não é, mas não importa. Não é o cara que vai aprovar e o povo vai aceitar. Ainda mais aumento de impostos, como foi o episódio de Rehavam. Então, não sei do Fernando Henrique, mas, para mim, o capítulo atual da história da política no Brasil é a história de Rehavam, filho do rei Salomão. Ele estava na encruzilhada e ouviu dos mais velhos, meu amigo, é como o Fernando Henrique, que já é mais velho, né? Fala, escuta, tem que falar com o povo. Se você não falar com o povo, não vai dar certo. Tudo bem. Então ele ouviu já o primeiro recado. Aí ele falou, bom, mas isso aí é a equipe do papai. A equipe do papai não manja nada. Já vê aqui minha galera, a gente estudou, a gente sabe, é outra coisa, é outro mundo, está tudo diferente. Né? Então o que eles falaram? Aí foram lá, aí a posição de Rehavam, ele tomou uma posição, porém deixou de lado os conselhos que os anciões lhe tinham dado. Ele deixa de lado e vai procurar o conselho dos jovens. Por que ele fez isso? Mas vamos acompanhar a história. Levou consigo os seus amigos, novos conselheiros, né? Os amiguinhos dele, cresceram junto, tal, tudo. A preocupação com o poder. Por que ele fez isso? Ele é o rei, não o filho do Salomão. Ele está incomodado de ter, né? Falar, sabe? Te vi nascer, rei. Te vi nascer. Tem uma passagem no Talmud que se chama assim, En Navi Beiro. O profeta não pode profetizar na cidade natal. Ele tem que profetizar na outra cidade. Por quê? Imagina, Jeremias vai em Jerusalém, ele não nasceu em Jerusalém. Ele nasceu em Anatot. Hoje seria mais ou menos, lá,
15 quilômetros. 15 quilômetros. Uma cidade próxima de Jerusalém. Se o Jeremias tem que advertir o povo, aí o pessoal olha ele. Jeremias, lembra que você jogava bola com a gente lá na Hebraica? Jeremias, você vai ficar agora aí falando esse negócio pra gente? Ô Jeremias, eu te vi nascer, cara. Fica quieto aí. Né? Então o Rehavam, preocupado com o poder, com a autoridade, como é que ele ia governar com os conselheiros, né, do pai? Tudo o pessoal que viu, ainda falam para ele, escuta, eu estava no Brit Milá, você fez até com o Good, eu vi, estava lá. E o rei fica constrangido, entendeu? Ele não consegue governar com esse pessoal aí do lado dele. Então ele estava com um problema sério de administração. Então, eu não sou o filho do Salomão, eu sou o Rehavam. Então, ele tem que pegar a turminha dele para se impor com a autoridade. Na verdade, né, a história também quer ensinar que a autoridade ela precisa ser temática. A pessoa convence, a pessoa trabalha pelo tema. Ele se mostra uma autoridade porque conhece o tema. Ele não precisa gritar ou ele não precisa não ouvir dos mais velhos se ele tem uma autoridade temática. Aqui falhou duplamente Rehavam. Duplamente ele falhou. E qual foi o conselho dos jovens? Se a gente pudesse pegar o Brasil e entregar na mão dos todos os meninos e meninas do primeiro ano de faculdade do Brasil. Eu vou chamar vocês vão tomar conta do Brasil. Né? Não sei não, hein? Olha só o que eles fizeram. Presta atenção, porque eu conheço o jovem. Jovem tem essas coisas, viu? Maior rigidez. Para com essa bagunça, deixa comigo que você vai ver. Aliás, isso é muito nítido, né? Você vê isso na área da medicina, né? Médico mais experiente, um médico mais garoto. Você vê isso na área do magistrado, juiz mais jovem, juiz mais, né? Juiz mais assim, cabelo branco. Se bem que agora a gente já não está mais entendendo nada. No STF, não estou mais entendendo nada. Cabelo branco, cabelo pintado, já está todo mundo ali, né? Eu não estou entendendo. Eu sinceramente, chegou. Desculpa eu sair muito para a política, né? Mas é assim, chegou o cúmulo que todos os ministros indicados pelo PT votam contra. E todos que não foram indicados pelo PT agora estão defendendo. Você chega uma coisa que você, não dá para entender. Simplesmente nós vivemos ali uma situação que precisa de mais tempo para ver aonde nós vamos parar. Mas voltando, o jovem então falou, ô Rehavam, o pessoal está pedindo para aliviar, fica firme, hein, cara. Isso aqui é fria, durão. Estão explorando que você é jovem. Não dá para ganhar nada. Se tu não arrecadar, tu vai fazer o quê então? Você vai administrar um governo que não tem tesouro? Tá louco? Não, fala que vai aumentar ainda. Vão aumentar em 15%. Vão aumentar esse negócio. E endurecimento do discurso. Não, comigo! Olha, rapaz, peraí, calma. As coisas não são assim, devagar. Baixa, bate na mesa. Suposta compensação entre a forma e o conteúdo da autoridade. O que se vê, geralmente, quando a pessoa é muito rígida, muito duro, ele não tem convencimento. E como ele não tem convencimento, ele bate firme na rigidez. Olha, de verdade, eu sempre falo, e o exercício é constante. Não precisa gritar com o filho. Precisa. Porque se você está com autoridade, ela é temática. Ela não é no chicote. Não precisa. Tem que convencer, firme.
Mas ser firme. Ou não é não, sim é sim. Daqui a 10 minutos eu vou te atender, então tem que ser 10 minutos. Ele testa, eles vão testando a gente na nossa palavra. Se a palavra foi sempre bem preservada, a palavra dá o efeito. Aqui, o que ele fez? Como ele não tem o mesmo calibre que o rei Salomão, então o que aconteceu? Ele fez o discurso duro, ele ouviu os jovens, ele não foi atrás da experiência. Vamos falar direito com o povo, pode até manter o imposto, mas tem que saber falar com o povo. Tem que saber falar com o povo. Não, rigidez, dureza, a compensação, então, da forma pelo conteúdo. Como eu não tenho conteúdo para convencimento, então a forma como eu vou falar vai impor autoridade. Não, vocês sabem, olha, com todo o respeito, eu já trabalhei muitos anos, dirigi uma escola. Eu já trabalhei com vários coordenadores, né? E sinceramente, às vezes você pegava coordenador que vinha parecia, sabe, que era um Stalin, né? E aí uma vez eu chamei esse coordenador, eu falei, eu queria que você falasse por meia hora, né? Meia hora. Eu queria que você fizesse uma análise sobre os vestibulares que estão ocorrendo em São Paulo. Mas a gente... O aluno que vê dureza na ação disciplinar precisa ver o teu conteúdo. Não dá para ficar batendo sem conteúdo. Não dá. Nós vamos abraçar as pessoas pelo conteúdo. Não vamos abraçar porque, sim, não pode, proibido. Aqui, eu vou bater com o escorpião. O quê? O meu dedinho é maior que a cintura do meu pai. Você está pensando que... Esse tipo... E eu já vi muita gente agir metaforicamente exatamente isso aí. Exatamente isso aí. Esse conselho de jovem. Sim, agora vai virar, porque você vai ver o que aconteceu. Vai ver o que aconteceu. Abelha, isso aqui parece o governo do Assad. A cartilha do Assad, como ele tem feito. Mas ele é jovem mesmo. Não tem nada a ver com o pai. Não que eu morro de amores do pai dele, mas... Ele fez exatamente o que os jovens aconselharam a ele a fazer. E a mensagem do Talmud? Disse Rabi Shimon ben Elazar. Se vocês pudessem estudar Talmud, vocês iam ver. Se pessoas experientes afirmam desmonte e novatas falam montar, ouçam os experientes. Por quê? Desmonte, porque você no fundo vai construir algo. Não é isso. Está errado. Ouça eles. Mas se os outros falam, não, vai. Você está se desmontando. E essa fala, né, do Rabi Shimon ben Elazar, ela ganha uma importância muito grande, porque nossa geração não está sabendo ouvir os mais velhos. Ponto. Eu não sei porquê, nós temos que fazer uma autocrítica, né? Nós temos que retomar essa fala harmônica e sugar a experiência dos mais velhos. Sugar, não ser Rehavam. Não podemos cometer esse erro. Nós estamos desmontando as coisas. Opa, desculpe. E a responsabilidade de um líder? Quando um líder toma decisão equivocada, né? Qual foram as consequências da decisão do Rehavam? O povo se revolta contra. Se revolta contra a casa de Davi. Eles falaram, isso aqui é a história da dinastia do rei Davi? Que isso? É um desastre esse negócio. O neto parece que já não tem mais nada a ver com o avô. Essa descontinuidade é muito claro na história dos reis de Israel. A descontinuidade. O discurso não é contínuo. Ele não permanece em geração e a outra geração. E mais,
é contra o grande templo. E quer saber? Se já é contra o pai, é contra o avô, é contra Deus já. É contra Deus. Mas está tudo errado. Geralmente, quando eu sempre me recordo disso, eu contei aqui já. Na época, o grão-rabino Ovadia Yosef foi a primeira vez para Eilat. Eu era menino, estava lá em Israel estudando, e quando o grão-rabino resolve ir para Eilat, é a primeira vez que o grão-rabino vai para Eilat, cidade de praia, hotéis. Aí eu pedi para ir para passar pela experiência de ver o que o rabino vai falar em Eilat. No fundo, eu queria conhecer Eilat. A gente aproveita a oportunidade, faz um discurso bonito, né? E aí, eu tinha alguns amigos, pegamos o ônibus, a Yeshiva, meio que autorizou, meio, né? Meio. A gente fez o outro meio da autorização, pegamos um ônibus, fomos para Eilat. Chegamos lá, fizemos o que tínhamos que fazer em Eilat, conhecemos tal, e esperamos a noite. Chegou o rabino de helicóptero. Estava lá um auditório cheio. Mas, gente, naquela época, vocês não estão entendendo. Naquela época, Eilat não é o Eilat de hoje. Mas não é que faz tanto tempo, mas Israel se transformou muito. E eram pessoas que vieram de cabelo comprido, argola, não é brinco, argola. Argola, tatuagem. Eu falei, meu Deus, o que o rabino vai falar para essa gente? A curiosidade era tamanha. Falei, e o rabino veio com aquela roupa, né? Aquelas roupas. Você lembra? O rabino-chefe já veio aqui, né? Com aquela roupa assim e tal. Então, assim, parecia festa de Purim, entendeu? Porque o rabino estava fantasiado, aquela turma toda fantasiada, parecia Purim aquilo ali. E eu acho que era o único normal, tá? De camisa e calça, era o único normal. Né? Aí eu falei, bom, o rabino anormal, com pessoas anormais, eu sou o único normal. Né? Eu era bem adolescente. Aí eu, vamos ver o que vai dar nisso aí. Aí tá, o rabino começa. Ele falou por, se não me engano, entre 25 a 30 minutos. Ele não falou mais do que isso. Ele ficou falando sobre respeitar o pai e a mãe. Só isso. Contou história, explicou o Talmud, falou isso. E o pessoal escutou? Não? Escutou. Respeitar o pai e a mãe. Pensaram que ele ia falar de comida caché, Shabbat. Não falou nada disso. Falou respeitar o pai e a mãe. E aquela aula eu não esqueço mais. Por quê? Ele tocou num ponto em que o próprio prefeito da época, queremos que você venha mais falar sobre a importância de respeitar o pai e a mãe. Então, os pais que estavam na plateia, né, pediram para que ele voltasse para falar sobre isso. Respeitar o pai e a mãe. Então é assim, a pessoa não respeita o pai e a mãe, no fundo ele está desrespeitando a Deus, no fundo. No fundo é isso. Porque o que são os pais? Pessoas mais experientes que os filhos. E o que são os avós? Mais experientes ainda. Então, se a gente não entender que isso é uma brachá, isso é uma berachá. Uma berachá. Você ouviu uma pessoa de idade, ele joga frases assim, meu Deus, aproveitem. Vocês têm que aproveitar. Se não tem continuidade, Rehavam errou feio, total. É aí que ele fez. Não vamos ler, mas vocês podem ler depois. O povo se revoltou com a casa de Davi, se revoltou com um grande templo e se revoltou com Deus. Tudo isso por causa de uma decisão equivocada de um líder. O líder, quando erra feio. Gente, não é líder de governo, líder de família também. Na família, quando um líder toma uma decisão errada, gente, é um estrago. É um estrago. Consequência, divisão do reino. É a bagunça que a Isabel falou. Isso é uma bagunça. Isso aqui, acabar a unidade de um país. Imagina, eu sei que vocês vão rir, mas imagina se o Brasil se divide. O Sudeste e o Sul para um lado e o Norte e o Nordeste para o outro lado. Mas, pois é, sabia que você ia falar. Mas é a quebra da unidade. É a quebra da unidade. Hein? Unidade é ruim.
né? Se separasse, seria outra coisa. Tá bom, mas agora... Mas daqui, Israel é tão pequeno, imagina dividir em dois. Não tem aquela história... Tinha um ex-ministro, eu sei porque ele era da comunidade, da cidade do meu pai no Marrocos, tinha um ex-ministro de Israel, chama Davi Levi. Quem lembrou ele? Davi Levi. E aí ele recebeu o Reagan, Ronald Reagan, para uma viagem inesquecível de helicóptero em Israel, quando começou as negociações para a divisão da terra por paz. O preço da paz é entregar território para o palestino. Aí o Davi Levi resolveu convidar o Ronald Reagan para um passeio de helicóptero. Saíram de Tel Aviv. Doze minutos depois o helicóptero desceu. Aí o Reagan olhou. 12 minutos? Falei, pois é. O que o senhor quer que eu dê para os palestinos em 12 minutos de território? História real. Não, história real. História real. Davi Levi falou, eu tenho 12 minutos de território. O que você quer que eu dê? 4 minutos, 5 minutos. Acabou o meu território. Né? Acabou o território. Muito inteligente. Isso foi na época, né? Agora aqui, imagina, quando eu estou falando de Israel, divide Judá e Israel, o que nós temos para ficar dividindo? Nada. Então, foi uma dor. Essa divisão foi uma dor. Vocês não fazem ideia. As meninas que moravam no norte não podiam conhecer os meninos do sul. Absurdo. Absurdo. Não poder ir para cima, não poder ir para baixo, mais ainda. Deus avisara a Salomão que isso ia acontecer. Então, aqui faço a questão de vocês abrirem. Página 348, capítulo 11, versículo 11, 12 e 13. Ele avisou. Ele avisou. Você tinha que ir no meu caminho. Você não foi no meu caminho? Então, Deus profetizou já. Deus avisou Salomão. Você não andou no meu caminho, você não fez isso, não fez... ainda trouxe toda aquela mulherada toda, tal. Mas como você teve o Davi, o teu neto vai ver a divisão do reino. A maioria das cidades não vai ficar com ele, ele vai governar uma. Mas por causa do Davi, eu vou deixar que ele governe em Jerusalém. E assim ficou a divisão do reinado de Judá e Israel na época de Rehavam. Triste episódio histórico. A própria família fazendo um discurso descontinuado. O discurso já não é o mesmo. Não sabem falar com o povo. Não cumprem com a aliança. Não seguem os caminhos. Então, não tem continuidade. Não tem perpetuidade. E tem o Yerovam na história. Quem foi esse Yerovam? O que ele é, o Yerovam? Yerovam, ele era um ministro do rei Salomão e virou opositor ao rei Salomão. Já na época do rei Salomão, Yerovam liderou o que a gente chama de queixa ao imposto. Fugiu ao Egito, retornou e assumiu o reinado de Israel, mantendo Rehavam apenas com a Judéia. Esse mesmo Yerovam virou o rei de Israel. Então era o servo que Deus tinha avisado na profecia. Eu vou dar o reinado para um seu servo. Quem era o servo? Yerovam. E o cara opositor. Olha a mensagem, opositor. Às vezes, o teu opositor, o teu adversário, vai ganhar o poder. Por quê? Porque você fez por merecer. Você vacilou, você cochilou, você não andou no caminho que deveria andar. Então, o teu adversário será agora superior a você. Isso tem uma mensagem muito forte. E ele começou a oposição aos impostos e a carga pesada do trabalho. Foi informado pelo profeta Yoravam, encontrou um profeta chamado Ahiá Shiloni. Está no texto bíblico.
que haverá uma cisão no povo e ele governará a maioria do povo. Imagina, né? Um opositor, um foragido, de repente se torna o rei de Israel. A priori, a discussão dele era apenas sobre imposto. Recebeu o reinado da maioria das cidades de Israel. Recebeu Tel Aviv, Haifa, Tibéria, todas as cidades praticamente. Tudo ficou na mão dele. Tudo na mão. Herzliya, Ra'anana, Petah Tikva, tudo ficou com ele. Ficou tudo com ele. Ficou tudo com ele. Aí, o que ele resolveu fazer? Ela acabou de ler, a bichinha acabou de ler. A festa do 7º mês, sabe qual é? Sukkot. Não vai ser mais no 7º mês, vai ser no 8º mês. Tem um templo em Jerusalém? Tem? Eu vou fazer um em Tel Aviv, qual é o problema? Não foi em Tel Aviv, foi em Betel. Eu vou fazer um templo. Mas Yerovam, lá no templo de Jerusalém tem sacerdote, qual o problema? Eu também faço sacerdote. Não, mas os sacerdotes, eles vão lá em Jerusalém. Quem te disse? Não, mas eles vão lá, trabalham em Jerusalém. Quem te disse? Chama lá. Correndo, vem cá. Você aceita trabalhar no meu novo templo? Lá do Brás, templo do Salomão? Como assim? Mas eu te dou 20 mil. Ah, claro, vai caixar. Mas sacrifício é só em Jerusalém. Por 20 mil, Betel e Jerusalém, é a mesma coisa. Não. Esse Yerovam criou o primeiro conceito no reino de Israel do reformismo. A festa não obedece mais às datas. Sacerdote faz por qualquer coisa. E aí vamos caminhar. A gente vai resolver. Tudo resolve. Yerovam não deixava o povo ir para Jerusalém. Para que você precisa ir para Jerusalém? Vem para cá. Aqui eu tenho um templo bonito no Brás, igual, réplica. Escuta, réplica. Para que você precisa ir até Jerusalém? Aliás, só falta ele falar para nós, para que pedir uma Mashiach? Já cheguei, né? Ele só falta falar isso. Você quer construir o templo? Eu já construí, já avancei. Você está pensando o quê? Mas não é Jerusalém. Que Jerusalém? Esse é o Yerovam. É o Yerovam. Eu já fiz. O que você está pensando? Já fui. Peça, tá bom. Quando é o peça? Eu faço Páscoa, dá o vinho também. O negócio dele é não deixar mais o povo se identificar com as raízes. Então, olha só, tudo por causa do Rehavam, que não ouviu o conselho dos experientes. Se você fizer a análise, esse destroço todo ocorreu porque o cara não ouviu os experientes. Quando a gente fala isso, a gente tem que contar essa história, porque a gente pode evitar problema ouvindo os experientes. É simples. E aí as perguntas, festa no 8º mês, Reshvan, no dia 15 do 8º mês, supostamente temos a festa no 15 do 7º mês, que é Sukkot. Ele mudou, reformou. Altar em Betel e o templo de Jerusalém. Não tem mais templo de Jerusalém. Mas a cidade escolhida, eu escolhi outra. Só uma pergunta. Jerusalém fazia parte do reinado dele? No reinado, não. Bom, mas ele não pode. A cisão era política, ele transformou a cisão religiosa. E aqui eu quero dizer uma coisa. Isso que eu vou falar agora, eu já fiz um curso inteirinho mostrando que o reformismo é um discurso político, não um discurso religioso. O reformismo é um discurso político, de poder. Por quê? Eu tenho que reformar tudo isso para não permitir o quê? Outros que vão para lá. Eu não quero que eles vão para lá, eles têm que ficar comigo.
Mas você não tem templo, acabei de construir. Mas a festa não, eu faço festa também. O interesse do reformismo é político, não é religioso. Não é uma linha religiosa. Não, tem várias linhas. Não tem várias linhas. O judaísmo é o judaísmo. Como assim várias linhas? Quando ele fala isso é porque ele tem um discurso político. Que rabinos que ficam com a pasta disso? Então vamos fazer outra linha. Aí, por quê? Porque tem que mudar o discurso político do poder. Discurso político do poder. Mas acontece aqui, né? O que acontece hoje aqui na nossa comunidade. Acontece na nossa comunidade, acontece nos Estados Unidos, acontece na Europa, acontece na Argentina, em Israel, em todas as partes do mundo. O discurso é político, não há discussão religiosa. A reforma é um meio de fazer o discurso político. Trazer pessoas para dentro para poder... Aí começa, é político, político. Mas com tanta reforma, nossa outra, em parênteses, religião, que tanto se afasta de nosso princípio. Mas então, há o afastamento, claro que há, claro que há. E o Conselho dos Jovens, o que eles fizeram? No fundo, as consequências foram, criaram um movimento de reforma, Yerovam, fizeram uma ruptura com Jerusalém, ruptura com o judaísmo, ruptura com Sukkot, ruptura com... Sukkot é um exemplo, gente, é um exemplo. Ruptura! Não é, isso aqui não é vou fazer uma reforma na minha casa. Eu não rompi a minha casa. Mas quando você fala desse episódio, você faz ruptura. Você não faz reforma, você faz ruptura. Você corta. Não há mais conexão, não há diálogo, não há continuidade. Fim da unidade política, fim da unidade religiosa. E para terminar, o que diz Maimônides sobre Yerovam, esse que fez as reformas? Ele disse: o livre-arbítrio é concedido a todo ser humano. Todo ser humano pode se tornar virtuoso como Moshe, nosso mestre, ou mal como Yerovam. Yerovam é o exemplo para Maimônides de uma pessoa má. Por quê? Ele não ficou focado na discussão do imposto. Ele não ficou focado na administração política de Israel. Ele foi mais. Ele fez a cisão da unidade religiosa. Mas já bastava o que Deus permitiu, que era a cisão política. Mas não precisava ter a cisão religiosa. Ele fez por conta própria. Ao fazer isso, Yerovam é considerado uma pessoa má. Yerovam pecou e fez pecar os outros. Porque a partir do momento que eu falo para o cara, vamos construir uma sucá aqui no terceiro andar. A gente constrói sucá aqui. Só que não é no 7º mês que eu vou construir, tá? Vou construir no 8º mês. Aí vem toda a sinagoga. No lugar de comer na sucá, no dia de sucá, come no 8º mês. Qual o problema? Então eu pequei e fiz vocês pecarem. E aí, os pecados dos outros foram me atribuídos. Quanto tempo durou, desde o começo que ele pegou até essa ruptura? Opa, foi muito rápido tudo. Agora a pergunta que a gente vai ver na próxima, é quanto tempo Yerovam ficou governando. E a questão não é essa. Yerovam e depois os seus descendentes, Israel desapareceu na história, porque um era pior que o outro. O Rehavam não se arrependeu, não? Eu acho que não. Não, mas ele está trazendo muita gente. E o poder? É poder. Então, fique aí a mensagem da aula de hoje. A mensagem é essa, né? Conselho dos experientes, conselho dos jovens. Rehavam, infelizmente, caiu para não ouvir os anciões, e aí ao não ouvir, olha aí a desgraça. Israel, Judá
Perdemos a unidade política, perdemos a unidade religiosa, perdemos identidade, perdemos continuidade. Não havia mais... E apesar de tudo isso, para Maimônides, Yerovam era pior do que Rehavam. Era pior que Rehavam. Porque Rehavam errou, e Deus deu lá a medida dele. Cisão política. Esse aqui aumentou, e até hoje nós temos cisão religiosa. Até hoje. Pior. Certo? Muito obrigado pela paciência. Boa noite.